Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar falando de Atos capítulo 16. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 16, a partir do versículo 4, diz o seguinte: Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Até aqui, até o versículo 8, só hoje. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso. Tu és perfeito e justo. Eu Te agradeço por mais um dia, Senhor, por mais um dia que se inicia, porque a Tua misericórdia se renovou. Como está escrito na Tua palavra, a Tua misericórdia se renova a cada dia. Te agradeço pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado por nós. Te agradeço porque o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos ajudado em tudo que nós precisamos, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado, nos dirigido os passos. Te agradeço porque o Senhor está presente nas nossas vidas em todo o tempo. Pai, eu peço perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa-nos porque nós erramos muitas vezes ainda. E eu oro, Senhor, ajuda-nos nas nossas dificuldades. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Guarda as nossas vidas, abençoa o nosso dia de hoje, derrama da Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilhe o AB7 com muita gente aí, tá, galera? Tenho pedido isso. Compartilhe o AB7, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, para que cada vez mais pessoas possam fazer o seu devocional diário todos os dias. Estava até ouvindo o Douglas Gonçalves falar ontem, ele estava falando sobre isso, estava respondendo uma pergunta, né? Ele falava sobre a importância do devocional diário, do seu devocional. Muito importante que a gente faça. Mas vamos para o nosso texto aqui de hoje. Atos 16, dos versos 4 a 8, me chama muito a atenção, claro, os versículos 7 e 8, quando o Espírito Santo impede Paulo e seus companheiros de entrar em alguns lugares. Interessante ter lido isso hoje, porque essa semana um dos pastores lá da igreja estava compartilhando com a gente, né, que em 2007 ele é empresário, ele é empresário há muitos anos já, tá? Muitos anos com a empresa dele. E em 2007 a empresa dele vinha muito bem, estavam realmente o melhor tempo da empresa dele, estavam ganhando bastante dinheiro. E ele teve o desejo de comprar uma casa mais bonita, uma casa maior. Ele e a esposa dele estavam com esse desejo. E então ele orando ao Senhor, Deus falou claramente, ele relata, né, que Deus falou claramente no coração dele, falando, não compre a casa. Isso foi em 2007. Ele não comprou a casa. Em 2008 estourou a crise na Bolsa dos Estados Unidos. Essa crise atingiu o Brasil, principalmente as empresas, né? E ele só conseguiu passar por essa crise por conta daquele dinheiro que ele não havia gasto. Deus é maravilhoso, galera. E às vezes Deus usa até as pessoas para falar com a gente, né? Uma vez eu e minha esposa, a gente foi comprar um carro. Olha como Deus é maravilhoso, né, galera? A gente foi comprar um carro e a minha esposa porque queria um determinado carro lá, que era um pouco mais caro, era bem mais caro, mas que se a gente apertasse aqui, apertasse ali, a gente conseguiria comprar. O caso é que a gente estava tentando trocar de casa já há muitos anos e não conseguia vender nosso apartamento, até que a gente desistiu e falou, vamos ficar no apartamento mesmo e a gente compra um carro mais legal dessa vez. A gente não era nenhum carro, nossa, maravilhoso, mas era um carro bem mais legal do que o que a gente tinha. E daí a gente chegou na loja com um amigo nosso, né? A gente costumeiramente vai nesse nosso amigo. E eu falei daquele carro, falei, e aí, Léo? Cara, estamos pensando nesse aí. Daí, creio que Deus usou o Léo virou pra mim e falou assim, então, Andrezão, tem certeza que é a hora de comprar esse carro, cara? Porque ele é
bem mais caro do que eu acho que dá para você pagar. Algumas pessoas achariam até ofensivo, mas eu creio que Deus usou o Léo ali naquele momento, eu glorifico a Deus por isso, porque alguns meses depois apareceu uma casa pra gente comprar, que é onde a gente tá hoje, né? Onde eu tô gravando aqui. Hoje é na nossa casa, tô no escritório agora. Então, às vezes, a gente ora e o Espírito Santo nos impede de fazer alguma coisa, nos direciona a fazer alguma coisa. Às vezes, Deus usa pessoas para que a gente não faça algumas coisas, porque foi justamente por a gente não ter comprado um carro tão caro quanto aquele, que a gente teria que se desfazer, que a gente conseguiu ter paz para comprar a casa. A gente acabou comprando outro carro, também teve que se desfazer para comprar a casa, mas aquele outro seria um problema na nossa vida naquele momento. Então, essa passagem aqui nos ensina, galera, que a gente não vai fazer tudo o que a gente quer. A gente pode fazer o que você quiser. Mas quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, então nós fazemos aquilo que Ele quer, porque Ele conhece todas as coisas. Se o pastor lá da nossa igreja tivesse comprado a casa, ele provavelmente se enrolaria em 2008, um ano depois, alguns meses depois. Se eu e minha esposa tivéssemos comprado aquele carro, provavelmente a gente também teria se enrolado ainda mais quando foi a compra da casa. Talvez a gente nem tivesse comprado a casa para poder terminar de pagar o carro tranquilamente. Então Deus, quando a gente se submete ao Espírito, quando nós submetemos as nossas decisões ao Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida a Deus e dizemos, Senhor, tudo está nas tuas mãos, inclusive as decisões que eu vou tomar, então Deus às vezes vai nos impedir de fazer algumas coisas por cuidado de nós. Às vezes a gente vai entender, às vezes vai demorar um pouco mais para a gente entender, ou talvez às vezes a gente nem entenda, mas Deus vai cuidar de nós de uma maneira que talvez Ele nos impeça de fazer algumas coisas. E daí a mensagem de hoje, né, a reflexão de hoje é, você tem submetido as suas decisões a Deus? Quando você tem uma decisão para tomar, você antes ora e fala, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, o que eu deveria fazer? Fala comigo, Senhor. Então, que nós sempre submetamos as nossas decisões à aprovação do nosso Pai através do Espírito Santo. Essa é a mensagem de hoje, galera. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.